Olá, tudo bem com vocês? Pensando aqui, um monte de coisa. Vim aqui pescar, né? E comecei a pensar sobre a graça de Deus. É magnífica. A graça de Deus é o que abre os céus. A graça de Deus é que nos dá acesso ao Pai. E a graça de Deus tem nome, chama-se Jesus, Filho de Deus, o unigênito, que ao se entregar na cruz, ao morrer na cruz, resgatando muitos, e se tornando o primeiro dos mortos a ressuscitar, que é Jesus, né? Nosso irmão mais velho. A graça não te dá direito a viver uma vida de pecado. A graça não te dá direito a viver uma vida de mente maligna, uma mente pecaminosa, uma mente de devassidão, de cobiça, de pensamentos sexuais que não é sobre o seu cônjuge. E você que não é casado, então, nossa, é que você tem que vigiar mais sua mente. Explica por quê, pastor. Na era da lei, antes de Jesus morrer na cruz, a verdade, Jesus já morreu lá em Gênesis, com o pecado do homem. Como assim, pastor? Deus já falou assim: o que nasce da mulher, você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ferir o calcanhar foi o que aconteceu com Jesus na cruz, o calcanhar, a crucificação. Então, do mesmo jeito que nasceu o pecado, já nasceu a condenação do próprio Filho de Deus, em favor da humanidade. Mas continuando. Era da lei, o homem, se fosse pego em adultério, sim, teria pecado. Entendeu? Teria condenação, teria, né? A mulher seria apedrejada e o homem seria junto apedrejado. Na era da graça, se eu olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la, eu pequei. Presta atenção nisso. A pergunta que eu faço para nós, você que vai estar assistindo, meu amado, minha amada, é: como está nosso pensamento? Eu ouvi uma frase, presta atenção nessa frase. Examinarmos nossos pensamentos, porque se dermos frutos, se dermos cordas ao nosso pensamento, né? Se alimentarmos o nosso pensamento, vai se tornar palavras. As palavras vai se tornar um hábito. E o hábito vai se tornar nosso caráter. Como está o nosso pensamento? O que estamos pensando? Deus está dentro de nós. Todos aqueles que o reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Deus veio morar dentro de nós. A pergunta é: como está nosso pensamento? O que estamos pensando? De quem estamos pensando? Entendeu? Uma vida de vigilância é uma vida de vigilância no seu pensamento, de repreender os pensamentos errados, de lutar contra isso. Como faço isso? Ter essa intimidade com o Espírito Santo, que ele é um Deus dentro de nós. E ter essa intimidade conhecendo a sua palavra. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A boca fala, o coração está cheio. Então, quando você enche o teu coração da palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Porque em São João fala, capítulo 1, que Jesus é o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo, né? Continuando. Então, quando guardamos a palavra, por isso é necessário o cristão ler a Bíblia, ouvir a palavra, ler a Bíblia, todo dia, ter o conhecimento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, poder combater contra os pensamentos malignos. Quando a Bíblia fala em Gálatas, é revestir da armadura de Deus, vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçar a pregação do evangelho com o escudo da fé e a espada do Espírito. Todas essas armaduras, essas peças da armadura, é a palavra de Deus. Capacete da salvação é palavra.
Escudo da fé é palavra. Espada do Espírito é palavra. Então quer dizer o quê? Deus, quando vira para Josué, que vai cuidar do povo dele depois da morte de Moisés, capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala: Josué, você precisa de uma coisa. Isso aqui que é minhas palavras, presta atenção nisso. Para poder cuidar dessa multidão. O que, Deus? Estou conjecturando. O que eu preciso que é mais urgente? Assim, de dia e de noite você tem que meditar na palavra de Deus. De dia e de noite você tem que ler a Bíblia. Por quê? Deus, talvez, com as minhas palavras, Josué perguntando, por quê? Porque se você medita de noite, você está blindado e protegido à noite. Você medita de dia, você está blindado e protegido de dia. Todo homem, toda mulher precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecer e praticá-la, guardá-la, ter o que comunicar, falar dela. Cânticos, louvor também. Então é isso. Vigie com quem você conversa. Vigie o que você fala na rede social, com seus amigos, né? Mesmo na igreja. Não perca a bênção, vigie só pensamento. Pensamentos se transformam em palavras. Palavras se transformam em hábitos. E hábitos se transformam no seu caráter. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus falou ao teu coração, falou contigo, compartilha essa palavra. Deus te abençoe. Ficam todos na paz. Olha que visão linda.